no sentido inverso. Até porque esse bandido aqui passou na fila do azar 2 vezes, quando foi flagrado e denunciado por uma vizinha para uma turma do jiu-jitsu, que estava treinando e resolveu sair correndo para deter o ladrão. O criminoso, no fim, claro, foi preso, além de imobilizado antes e bem feito, né? Quem dera todo mundo pudesse contar com esse tipo de retaguarda, né? Como é que você viu esse caso específico? As imagens estão aí para todo mundo ver. Todo mundo que assiste isso fala, nossa, que legal, né? Ufa, fomos vingados, né? Porque todo mundo gostaria de estar na pele desses caras aí, né? Ou da vítima que se viu defendida por esses caras. Mas é muito do instinto da gente, né? Do instinto de sobrevivência. É do ser humano, né? Sim. Todos nós temos esse instinto de defender não só a si, como a espécie. Então, se eu falar para você, André, tá pegando fogo agora, você é capaz de largar o programa e ir lá defender alguém, pegar alguém que tá lá se queimando, sem raciocinar. Menos o Estado, né? Porque aí não é instintivo, né? Não é um ser humano. Ele tem todo um racional, tem toda uma máquina, tem todos os interesses. Não é um ser humano. O ser humano em si pode ser até um cara de uma máquina lá que trabalha. Ele pode fazer esse tipo de coisa, sair defendendo alguém sem pensar, sem raciocinar. Mas a partir do momento que passa por um sistema, já não. A gente lembra, o David Dittas foi repórter ali nas enchentes catastróficas do Rio Grande do Sul. Sim. E qual foi o grande mantra? Muito além de um mantra, de um slogan, de uma frase feita, foi o povo pelo povo. Onde o Yamandu Costa, inclusive, estava lá ajudando, né? Ele foi um grande personagem, sim, né? no Rio Grande do Sul. Legal você, enfim, pontuar isso. Até depõe mais ainda em favor do Yamandu. Maravilhoso. Subiu mais ainda no meu conceito. Vai que é a sua, David. Não, é justamente isso, né? Mas é claro que a orientação é jamais reagir, por mais que você tenha um preparo, né? Porque a pessoa muitas vezes está armada e isso ocorre. Sim. Mas a população também, ela tem, não só em casos de assalto, mas num contexto geral, o ímpeto de não ajudar. Às vezes vê uma mulher ali sendo abusada, né? Enfim, tem situações no metrô, tem diversos contextos que a gente observa no nosso dia a dia e simplesmente a população finge que não está olhando, que não está observando uma discussão de marido e mulher, que às vezes o marido acaba agredindo a mulher. Eu já presenciei isso, intervi, chamei a polícia, mas muitas vezes a pessoa fala assim, não, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Sim, isso está mudando, graças a Deus, mas ainda é muito comum, né? A gente ouvia muito antigamente, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim. A gente tem que meter a colher sim, a gente está mudando, por isso que vocês falam sobre isso, por isso que a gente traz esse tema aqui, para mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito. Mas as pessoas que hoje não ajudam, seguram o seu instinto, é justamente por uma questão racional, porque ela sabe por crença que ela muitas vezes pode se prejudicar por conta da máquina, que ela pode se dar mal. Eu peguei outro dia um motorista de Uber que fala, bom, uma moça passou mal no meu carro e foi logo quando aquela mulher foi... Ele quase foi acusado de abusar daquela mulher, né? Ele falou, eu ouvi outro dia uma notícia, então por conta disso eu não ajudei. Eu toquei a campainha, deixei na mão do porteiro, mas eu... Então, assim, as pessoas hoje têm medo de serem boas. Mas sabe o que eu acho que vale a pena? Tem isso. É a cultura da desconfiança que o brasileiro tem entre si. Alguns, né? A maioria, eu até diria, ouso dizer. Mas no caso aí, acho que a gente tem uma ilha de excelência. O brasileiro que gosta tanto de cuspir na própria imagem, que é o jiu-jitsu brasileiro. Que acho que tenta inculcar desde cedo em todo mundo essa eficiência na hora de ter qualquer briga de rua, de você desmobilizar isso. De você conter isso na raiz. E é um modelo que a dupla Carlos e Hélio Gracie refundaram. Sim. Era uma arte marcial japonesa e o jiu-jitsu brasileiro virou o grande padrão de excelência global e tem toda uma legião aqui de adeptos no Brasil. Tá aí o exemplo. É belíssimo ver. Mas assim, todas essas imagens, até a que deu certo, dá um ímpeto de vontade de sair do Brasil, assim. Porque no final do dia, a insegurança e esse ônus que a Carla bem coloca aqui, psicológico, para todo mundo é gigante. Você tá com uma bicicleta indo passear e de repente a vida é ceifada. Que tipo de normalização? E a gente vê as pessoas ali atrás seguem andando, né? Então, assim, é uma normalização que a gente tá tendo na nossa violência, é uma situação mas tão triste, cada vez mais difícil que nós estamos vivendo, e esses casos se tornando comum, né? Você precisa de super-herói numa academia de jiu-jitsu para parar um bandido. A gente precisa de mais policiamento e endereçar o problema da segurança pública que está endêmico no Brasil com urgência. No momento a gente se despede só para quem está nos ouvindo na Rede Jovem Pan de Rádio. Daqui a pouco tem o Pânico para vocês. Morning Show fica por aqui e volta amanhã. Tchau. Seguindo adiante aqui para todo mundo nas multiplataformas da nossa Jovem Pan News. Quero ouvir você também, Pepe. Fica à vontade para, enfim, dar seu pitaco em relação não só a esse caso do ladrão que se deu mal, mas também do ladrão que tirou a vida covardemente agora de um cidadão ali no Parque do Povo.
É uma tristeza, Maria. É uma tristeza que cada vez mais cenas como essa estão sendo normais, né? E atualmente, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do lado que você vê, a violência não atinge determinada classe social, atinge todo mundo, atinge quem é rico, quem é pobre. Você vê, por exemplo, o caso da pessoa que estava com a bicicleta ali no Itaim, né, sendo alvejada e perdida a vida com 46 anos. Aquela região é uma região que eu passo normalmente lá. Podia ter sido eu que tivesse morrido. Com certeza. Ter sido qualquer um de nós que pudesse ter morrido, né? E aí tem uma questão, né, que a Jess colocou, né, que é a questão da banalização da violência, né? A gente parou de ficar irritado, ficar bravo quando a gente vê cenas de violência e está normalizando cada vez mais a situação. Então, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa sendo vítima de assalto, a nossa tendência natural é fazer nada, é ir embora, né? Então, nós temos que revisitar esse tipo de expediente e passar a se incomodar com essas coisas, não deixar cair na normalidade. Infelizmente, está criando normalidade, sim. E eu gosto de separar uma coisa, Marinho, só para terminar, né? Tem a questão das pessoas que ajudam a outra em caso de violência. Sim. Né? As pessoas realmente estão com medo de ajudar a outra por conta da violência, para não ser alvo de violência também, ou se prejudicar. Mas tem aquelas pessoas que ajudam o outro no dia a dia, né? E ajudar o outro no dia a dia é bom, porque mexe com os hormônios da felicidade, né? Então, assim, às vezes faz bem você ajudar o outro. Faz bem você ajudar o outro. Então, nós temos que dividir essa questão em 2 pontos. E a gente jamais pode esquecer isso, né, Carla? Concluindo, então, a palavra é sua. Gentileza gera gentileza e também o que vai volta, né? O que você bota pra fora, volta pra você em dobro. Aí vamos com a ocitocina, né? Por isso que faz bem fazer o bem, porque a gente gosta, porque internamente há um sistema hormonal que faz com que a gente se sinta feliz. Não é só consciente, ele é do nosso organismo. Por isso também, quando a gente vê um filme, a gente se emociona, por exemplo, porque o cérebro não sabe distinguir o que é real e o que não é. Por isso que eu falo é muito importante, inclusive para você, o que você falou, do que a gente está vivendo hoje, a gente saber muito bem o que a gente consome. Porque senão a gente acaba reproduzindo e atraindo mais do mesmo. Doutora Carla Brandão, você é espetacular, já cativa aqui com a gente no Morning Show. Obrigada. E volte sempre. Muito obrigada, pessoal. Volte Bom sempre. dia do rádio, hein? Bom dia hoje do é dia rádio. mundial do rádio. É o dia do rádio hoje, Já vem pan na dianteira. Na dianteira, na vanguarda, sempre. Pessoal, para concluir.